Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita cristã. É com bastante alegria que nós aqui nos encontramos para falar um pouquinho sobre a mensagem de Jesus, sobre o seu evangelho de amor, sobre a boa nova que ele trouxe a todos nós, e sobre a doutrina espírita que veio relembrar os ensinamentos de Jesus através da codificação trazida pelos Espíritos, ditadas a Allan Kardec. E na noite de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 30 do livro Fonte Viva. Esse exemplar é um pouco antigo, mas existem alguns modelos, algumas edições mais novas. Mas o conteúdo é o mesmo, só muda a apresentação. E nesse capítulo de hoje, capítulo 30, ele tem como título Educa. Esse livro foi escrito por Emmanuel, mentor de Chico Xavier, e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. É importante, talvez, lembrar algumas pessoas a importância do trabalho desse mentor Emmanuel. Normalmente a gente fala Emmanuel, todo mundo, acho que nas segundas-feiras a gente fala Emmanuel, e às vezes muitas das pessoas talvez estejam vindo pela primeira vez, tanto aqui no AMA como em outras casas, e não se dão conta muito bem do trabalho dessa pessoa. É um espírito que está comprometido com a causa do cristianismo, acima de tudo, há séculos, e vem trabalhando, divulgando o ensinamento de Jesus, agora através da doutrina dos Espíritos. Então, eu não saberia precisar agora no momento, ele já tem centenas de livros já psicografados. Então ele é um grande educador e assumiu esse compromisso de trazer essa mensagem de esclarecimento, de entendimento da boa nova de Jesus na sua essência, na sua simplicidade. E ele começa aqui, ele sempre, nesses livros que nós utilizamos aqui, ele também tem alguns romances que falam até sobre a vida dele em outras encarnações, que é bastante interessante para todos nós, o aprendizado das lições. Mas aqui ele foi buscar a inspiração na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Ele disse isso há praticamente 2000 anos atrás para a comunidade da cidade de Corinto, para os cristãos da época. Há de se notar que o próprio Paulo não conviveu com Jesus. Ele até tem um fato interessante, às vezes algumas pessoas não podem até ter ciência disso. O próprio nome da nossa cidade, São Paulo, foi dado em função do padre Manuel da Nóbrega, até esperar o dia 25 de janeiro, que seria a data tida como quando Paulo teve a visão de Cristo nas portas de Damasco. Então eu não vou contar essa historinha aqui agora, porque vai fugir um pouco e se estender, e o nosso horário é um pouco curto. Mas a própria cidade de São Paulo, o próprio Chico também tem algumas referências um pouco mais detalhadas sobre a fundação de São Paulo, sobre o padre Manuel da Nóbrega, que era bem interessante. Talvez a gente até fazer uma palestra aqui um dia para informar sobre isso. É muito bonita a história. Então, Emmanuel, buscando inspiração nessa passagem de Paulo aos Coríntios, ele diz o seguinte, vou até repetir ali para a gente recordar: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quer dizer, o Espírito de Deus habita em todos nós, independente da condição social ou moral também. Somos seres humanos encarnados e todos nós temos essa centelha divina. E ele começa exemplificando aqui, na semente minúscula reside o germe do tronco benfazejo. Quer dizer, uma sementinha, ela pode se transformar numa árvore, e lá na sua essência ela tem essa característica.
No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas da estatutária. E aqui, só que existem algumas condições aqui, né? Entretanto, o mar reclama esforço ativo. Né? Eu tenho uma sementinha, vai se transformar numa árvore, mas ele reclama esforço ativo. Para que esse pomar venha a ser produtivo, o agricultor tem que cuidar do solo, da irrigação, defender, né, contra os insetos, contra as pragas e assim por diante. Isso desde tudo sempre, né? A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. É uma palavra lá do original da Itália, né, dos romanos, né, os aquedutos para transportar água. Ele está dizendo que para que a água seja transportada límpida, ela precisa de condições. A joia de escultura pede milagres do buril. Milagre não é uma fantasia que ele está colocando aqui a palavra, né? Mas está dizendo que para que um bloco de pedra se transforme, de mármore, de granito, se transforme numa estátua, numa escultura, ele tem que sofrer os golpes dessa ferramenta, que é o buril, o cinzel. Então, nós sabemos que ela pode ser moldada de acordo com a capacidade, né, do artista, né? Mas ali dentro ela pode se transformar nisso. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Quer dizer, todos nós temos esse gene. Deus está em nós quanto nós estamos nele. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, das nossas imperfeições, né, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Então aqui ele está falando da reencarnação, no empedrado caminho dos milênios, quer dizer, um caminho difícil, duro, que exige trabalho, esforço, sacrifício, dor muitas vezes, mas tudo isso leva tempo, e nós não conseguimos fazer isso numa única encarnação. Então daí a necessidade de termos inúmeras, talvez infinitas encarnações até atingirmos o ponto alto da nossa elevação espiritual, que seria a perfeição relativa até onde podemos chegar, né? Não podemos chegar na condição de Deus. Nós podemos chegarmos a uma condição de Jesus, por exemplo. Só que, lembrando bem aqui pela doutrina espírita, nós temos que Jesus Cristo é o governador planetário. E ele presidiu a formação do nosso orbe. Então a gente está falando de quantos bilhões de anos. E ele já era um espírito puro, evoluído, né, com conhecimento de ciência e moral elevada, a fim de poder trabalhar essa massa que estava no universo. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Tudo tem seu tempo. Então, esse é o caminhar de todos nós. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Quer dizer, todos podemos produzir formas de pensamento. É só a gente olhar a mídia, os escritores, tudo que tem à nossa volta em termos de informação foi criado por algum cérebro. Agora, as páginas brilhantes carecem de cérebros brilhantes, tanto intelecto quanto moralmente. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso acrisolamento. Eu até peguei a definição da palavra para a gente entender um pouquinho mais claramente. Acrisolamento. Existem, se nós olharmos, existem diversos dicionários, né, para início de estudo. Mas eu peguei uma definição que vai servir bem para o nosso momento. Acrisolamento. Ato de purificar ou intensificar as qualidades de algo, especialmente através do processo de remover impurezas. Então, no aço é muito comum dizer isso, nos metais, né? Acrisolamento, ele vai passar pelo cadinho, pelo forno, onde ele vai se purificar. Você derrete o metal e todas as impurezas acabam
subindo como uma nata, né? Como acontece às vezes no molho de tomate, quando a dona de casa está fazendo tomate, ferve, normalmente se tira aquela espuma que são impurezas. Então esse é um processo. Bom, vamos seguir adiante aqui. E aqui ele conclui, que até o tempo nosso vai ser pequeno, até, mas é que eu gosto de ser bem fiel à palavra do mentor, né? E ele coloca assim, já finalizando com essa mensagem: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Então ele está aqui nos mostrando, né, esse processo todo de evolução do ser humano. Educa e edificarás o paraíso na terra. E essa questão de educar não é uma questão nova, se nós formos ver. Aqui nós estamos falando a palavra de Emmanuel. Eu fiz uma pesquisazinha, só peguei algumas personalidades consagradas na história para a gente ver o sentido que eles dão a essa questão. Aqui tem uma frase de Pestalozzi, que foi o mestre de Kardec, que diz que a base da educação é o amor. A base da educação é o amor. Sócrates também dizia o seguinte: existe apenas um bem. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Quer dizer, a ignorância, a falta de conhecimento, né, a falta de moral, ela é a origem de todos os males. Então, saber e ignorância, dois opostos. Uma frase muito bonita de Pitágoras, que diz o seguinte: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. E Kardec, uma citação de Kardec interessante: a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. A chave do progresso moral. Existe uma diferença entre educação, como ele está dizendo aqui, processo moral, e instrução, né? Instrução seria a formação intelectual que nós podemos oferecer aos nossos, né? E tem uma historinha interessante, só para eu vou pedir licença, vou ter que ler um pouquinho rápido, porque o nosso tempo está se esgotando. Eu não vou ler não, vou fazer um resuminho aqui. É de um legislador grego chamado Licurgo. Talvez vocês já devam ter ouvido essa história. Que ele era realmente uma pessoa bastante preparada, vamos dizer, nesse aspecto. E ele foi consultado pelo rei para que ele demonstrasse, para que ele explicasse o poder da educação, a importância da educação. E o rei ficou até surpreso, as pessoas ficaram surpresas porque ele pediu 6 meses. Falou, poxa, mas ele é um cara que tem tudo de bate-pronto, né, numa linguagem popular, e ele pediu 6 meses. E foi dado o tempo a ele. Aí se reuniram tipo uma espécie de teatro, um anfiteatro, para que ele, na data prevista, ele fizesse essa demonstração. Então ele trouxe 2 servos com 2 gaiolas, com 2 animais cada gaiola. Ele fez um gesto, falou nada, para que o servo abrisse uma das gaiolas, saiu uma lebre correndo no recinto. Aí ele fez um gesto para o outro servo, ele abriu a gaiola, saiu um cachorro feroz lá. Já imaginam o que possa ter acontecido com a lebre, né? Todo mundo ficou atônito, né? O que ele está querendo fazer, né? E ele não falou nada. Ele normalmente fez o sinal para o primeiro servo abrir a gaiola, saiu outro e a lebre. Novamente ele fez sinal para o segundo servo, abriu a gaiola, saiu um cachorro que veio em disparada em direção à lebre, e até as pessoas mais sensíveis até cobriram o rosto para não ver o episódio, né, se repetir. Mas aconteceu o seguinte: o cachorro, quando se aproximou da lebre, ele começou a brincar com ela, e a lebre brincar com ele. Aí, após isso, ele explicou lá que aqueles animais haviam sido criados juntos, haviam sido educados. Então, esse comportamento de instinto animal havia sido superado pelo treinamento, pela educação que havia dado. Então, a proposta dele com relação aos seres humanos era mais ou menos essa, né? Educação
em todos os níveis, inclusive, né? Ele, é que nós estamos falando de uma época um pouco longínqua, né? Onde os povos também eram guerreiros, né? Então, ele instituiu a forma de ensino desde a infância para os adolescentes, para os adultos, e a formação militar, porque eles eram um povo guerreiro em Esparta. Mas aqui ele mostra a questão da educação que se pode dar às pessoas. Se a gente quer ter uma sociedade equilibrada, harmoniosa, ela tem que ser educada para isso. Não pode haver dissidências, não podemos criar ódios, desentendimentos, né, cisões. Temos que ensinar a questão do amor, treinar as pessoas para que elas possam aprender a conviver e se respeitar. Né? Se elas não podem ainda se amar, o primeiro passo seria esse, delas serem educadas nesse processo de respeitar o semelhante. Então, é uma coisa que nós estamos falando aqui de século IV ou VI antes de Cristo. Mas eles já tinham esse entendimento, já seguiam essa cartilha, vamos assim dizer. Tá bom? Bom, só a última frase finalizando, já o tempo estourou. Se sabemos, é frase de Emmanuel, é a conclusão. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestar. Então, nós estamos aprendendo um pouco sobre a doutrina cristã, né? Nós compete-nos nos esforçarmos para exercitá-la no nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, né? Na compreensão, no entendimento, no trabalho, enfim. É o capítulo 30 do livro Fonte Viva, né? Quem tiver a oportunidade de dar uma olhadinha, talvez vai poder chegar até mais longe do que eu pude expor aqui na noite de hoje, tá bom? Muito obrigado. Então, agradecemos a Deus, a Jesus e esse benfeitor espiritual que com seu amor e carinho tem elaborado através dos séculos no rumo de educar a todos nós e de se autoeducar também, trazendo mensagens de amparo, de fortalecimento, de esclarecimento. Enfim, busquemos o nosso amado Mestre Jesus, a sua simplicidade, e mentalizando a sua doce figura, roguemos a Ele a paz, o amor, a saúde, o equilíbrio físico e espiritual, que aqui viemos buscar nesta noite também, que possamos receber o bálsamo lenitivo para as nossas dores, para os nossos ferimentos físicos e espirituais. E orando aquela meiga prece que o próprio Jesus nos ensinou, vamos humildemente pedir licença para encerrarmos a nossa exposição da palestra da noite, aguardando o passe coletivo que vai nos preparando para adentrarmos a Câmara de Paz e receber um bálsamo lenitivo para as nossas necessidades maiores. Rogamos ao alto também fluidificação da água nos copos lá na entrada da casa, que nela possa ser contido o elemento fluídico tão indispensável ao nosso equilíbrio. E assim vamos mentalmente orando aquela prece que o meio Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos com as tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, com as bênçãos da graça de Deus. Muita paz a todos.